A paz do Senhor pré-adolescente, você está bem? Tudo certo com você? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e muito importante, que é sobre o fruto do Espírito. A nossa lição, ela se encontra em Gálatas 5, do versículo 22 ao versículo 25, que nos diz assim: Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle a nossa vida. Aleluia, amém. Em Lucas, capítulo 6, Jesus afirma que se conhece uma árvore pelos seus frutos. Ou seja, uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e nem uma árvore ruim pode dar fruto bom. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim: olha, a fé que vocês têm, ela deve transmitir, ela deve refletir nas suas ações, conforme a palavra de Deus. E era exatamente isso que Paulo estava transmitindo, estava ensinando, apresentando a eles o fruto do Espírito, aquilo que o verdadeiro Filho de Deus deve produzir. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que diz a multiplicidade do fruto do Espírito. Apesar da variedade encontrada neste dom, o texto bíblico é claro ao chamar de fruto do Espírito, singular, e não frutos do Espírito, plural, pois uma pessoa dirigida pelo Espírito tem como fruto a manifestação integral dessa multiplicidade que passamos a apresentar em seguida. Vamos lá. Primeiro, amor, interesse, é a busca do bem maior de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Isso é o amor, Alegria, que transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus, aleluia, que dá sabor em nossa vida. A paz é a serenidade diante das circunstâncias da vida, Ela também é uma disposição para espalhar a paz entre outros. A paciência é saber esperar o momento certo para todas as coisas. É não agir nem falar precipitadamente, aguardando sempre o tempo oportuno. A delicadeza é ter o cuidado para não magoar nem ferir ninguém. É tomar cuidado com o que fala e como agir. Nós temos também a bondade, desejar e agir sempre em favor do bem, rejeitando o mal e a injustiça. A fidelidade é a lealdade constante a Deus, aos valores da sua palavra e às pessoas em que nós estamos ligados. A humildade é saber que todo o bem que possuímos ou fazemos vem de Deus, não de nós. E por isso não devemos nos ensoberbecer por causa das realizações. E por último, nós temos o domínio próprio, que é controlar as próprias paixões, é conter-se a si mesmo, agindo e falando com moderação. O fruto do Espírito é concedido a nós pelo Espírito Santo. Ele é quem vai colocando em nossa vida, ele que vai produzindo em nós dia a dia o caráter de Cristo, o caráter verdadeiro de Cristo Jesus. Essa é a obra espontânea do Espírito Santo em nossas vidas, dentro de nós. Então, se eu quero que isso cresça, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar mais do meu Jesus, eu vou conhecê-lo mais, eu vou amá-lo mais, eu vou imitar mais a ele, eu vou lembrá-lo do seu caráter, de como Jesus veio nessa terra, praticou, nos ensinou, e assim poder deixar que o Espírito Santo faça crescer, faça fluir dia após dia o fruto do Espírito. Então, pré-adolescente, se você deseja, se você almeja que esse fruto ele cresça na sua vida, basta que você une-se mais a Deus, que você se aproxime mais de Deus. Tópico número 2, cultivando o fruto do Espírito. O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz o fruto em nós, também é responsável por distribuir os dons aos que crerem.
E aqui eu quero parar um pouquinho e chamar a sua atenção para algo que me chamou a atenção. Por que não falamos do fruto do Espírito primeiro? Por que a nossa lição ela não falou primeiro do fruto do Espírito e começou pelos dons espirituais? Se nós voltarmos às lições passadas, nós vamos entender que a igreja de Corinto, quando Paulo se refere a essa igreja, aos dons, nós vamos perceber que essa igreja ela era rica nos dons, mas faltava o fruto do Espírito. E por faltar o fruto do Espírito e por faltar as virtudes essenciais do caráter de Cristo, essa igreja sofria muitos problemas mesmo. Paulo até vai chamar essa igreja de igreja bebê, né? De alguém que não tem maturidade suficiente perante esses dons, né? E olha só que riqueza é nós termos o fruto do Espírito. Não adianta nós termos os dons espirituais e não termos o fruto do Espírito. Quando temos somente os dons espirituais, nós temos problemas, nós temos dificuldades, né? Há conflitos. Por quê? Porque não temos o fruto do Espírito, aquelas virtudes essenciais do caráter de Cristo, que isso reflete nos dons espirituais. Olha só como isso é importante. Por isso que a nossa lição, ela primeiro fala dos dons espirituais, aquilo que nos chama atenção, aquilo que muitas vezes nós buscamos ainda mais, nós queremos ainda mais. Mas hoje Jesus nos convida, o nosso amigo Espírito Santo, ele nos convida a olharmos para o fruto do Espírito e a dizer, olha, esse fruto ele é tão importante quanto os dons espirituais. Aquilo que você deixar eu produzir, aquilo que você deixar eu agir dia após dia na sua vida, vai refletir nos dons que você almeja ou que eu concedo a você. A nossa lição nos diz assim, ó, se somos cheios do Espírito, devemos possuir não somente os dons espirituais, mas também o fruto do Espírito. Porque as virtudes que há no fruto do Espírito, elas caracterizam uma vida cristã autêntica. E quando nós falamos em cultivar, não é algo da noite para o dia, é algo de tempo, é algo onde quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno parecido com Ele. E a nossa lição no final deste tópico, ela nos diz assim, amigo pré-adolescente, um conselho neste sentido é que você busque desenvolver todas as virtudes referente ao fruto do Espírito, para que você tenha um crescimento saudável e equilibrado. Olha só que maravilha! Como não nos alegrarmos, como não falarmos, Senhor, eis-me aqui, né? Produza em mim o fruto do Espírito, faz-me cada dia parecido contigo. Eu me lembro que Paulo diz, olha, sede imitadores de Cristo como eu sou. Como era? Como o Espírito Santo produzia em Paulo o fruto do Espírito para que ele pudesse falar desta forma. E é isso que nós devemos ser, imitadores de Cristo, deixando o Espírito Santo produzir em nós o fruto do Espírito. As virtudes sendo trabalhadas em nossa vida para que possamos refletir a imagem de Cristo. Quanto mais perto de Deus eu estiver e ser praticante da sua palavra, mais o Espírito Santo tem liberdade de agir em minha vida todos os dias. Tiago 4:8 nos diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha só que maravilhoso. Eu chego perto de Deus, mas Ele não fica distante de mim, Ele fica perto de mim, Ele se aproxima de mim, Ele se revela a mim. Isso é maravilhoso porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu consigo ficar, mais longe das minhas vontades eu consigo ficar. Por quê? Porque eu estou perto de Jesus. Eu estou perto do meu amigo, do meu Pai, do meu Consolador, aquele que produz em mim o seu caráter. Tópico de número 3. A relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. A nossa lição, ela vai dizer que a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais é bem estreita. No segundo parágrafo, ela diz assim, ó, os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito em uma ação de fora para dentro. O fruto do Espírito é uma ação de
dentro do indivíduo para fora, mediada pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com o tempo na nossa vida cristã. Por que é uma relação estreita? Lembra que eu falei que a igreja de Corinto, ela tinha os dons, mas não tinha o fruto? E que isso, consequentemente, estava dando alguns problemas, o mau uso dos dons? É exatamente isso. Quando nós temos o fruto do Espírito, nós conseguimos ser habilitados, digamos assim, a sermos canal de bênção através dos dons espirituais. E olha como isso é muito sério e importante. A nossa lição nos diz assim, ó: de outro modo, a ausência do fruto do Espírito pode levar ao mau uso dos dons, bem como prejudicar o bom desenvolvimento da obra de Deus. Então, não existe dom sem o fruto. Ambos caminham juntos para um propósito magnífico, né? De edificar a nossa vida e de edificar a igreja de Deus. Eu preciso ter o caráter de Cristo para que eu possa ser um canal de bênção na minha igreja, na minha família, aonde eu estiver. E algo muito importante no fruto do Espírito é que cada virtude está ligada a uma outra. Quem tem amor tem alegria, quem tem alegria tem paz, quem tem paz tem paciência, quem tem paciência tem delicadeza, quem tem delicadeza tem bondade, quem tem bondade tem fidelidade, quem tem fidelidade tem humildade, e quem tem humildade tem domínio próprio. Os dons espirituais são importantes, sim, mas precisamos cultivar, né, os atributos, as virtudes do fruto do Espírito, para fazermos um bom uso dos dons espirituais, para que não sejamos que nem a igreja de Corinto, que tinha os dons espirituais, mas não sabia administrá-los. Possamos dia após dia cultivar, deixar que o Espírito Santo produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que venhamos ter caráter de Cristo e isso reflita nos nossos dons espirituais. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Fique pertinho de Jesus. Busque cada dia mais cultivar essas virtudes. Busque cada dia mais ser parecido com Cristo. Que Deus abençoe.